Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, mas provocar reflexão sobre tempos, realidades e seres deste mundo e de outros, sobre o que existe e o que ainda virá a existir. Inscreva-se, não custa nada. A pergunta que ecoa através dos séculos desafia nossa compreensão da justiça divina e nos obriga a encarar a complexidade do texto bíblico com humildade. Por séculos, leitores, teólogos e filósofos se debruçaram sobre o relato da conquista de Canaã, buscando entender por que um Deus de amor permitiria ou ordenaria tamanha destruição. Não é apenas curiosidade acadêmica, mas um questionamento existencial. Como conciliar a bondade divina com episódios tão severos? Muitas vezes, simplificamos a história em quadros maniqueístas, com heróis e vilões, vencedores e vencidos, bons e maus. Essa leitura apressada, porém, não faz jus à profundidade do texto bíblico. A realidade apresentada pelas Escrituras é mais complexa, exigindo olhar atento, capaz de considerar contexto histórico, linguagem literária, simbolismo espiritual e propósito teológico. A narrativa da conquista de Canaã, em livros como Josué e Juízes, não é apenas uma sequência de batalhas. Traz camadas de significado, perguntas difíceis e lições espirituais. Por trás dos muros de Jericó, das cidades incendiadas e das trombetas soando, há um drama cósmico envolvendo pecado, julgamento, misericórdia e promessa. Para compreender, começamos pelo contexto histórico e cultural. Os cananeus não eram personagens fictícios. Habitavam a chamada Terra Prometida, região estratégica no Oriente Médio, famosa por sua fertilidade, rotas comerciais e diversidade cultural. Suas cidades-estado eram independentes, cada uma com reis, templos e divindades. A religião cananeia impressionava pela complexidade, mas escandalizava os israelitas por práticas como sacrifícios humanos, prostituição cultual e adoração a deuses como Baal e Aserá. Para os hebreus, recém-saídos do Egito e portadores de fé monoteísta, essas práticas representavam não apenas idolatria, mas afronta à santidade do Deus único que os libertara da escravidão. A Bíblia narra a história sob perspectiva israelita. Assim, os cananeus aparecem como símbolo de tudo que se opõe a Deus: idolatria, imoralidade e violência. No entanto, isso não significa que fossem bárbaros sem cultura. Ao contrário, escavações arqueológicas revelam escrita, comércio, arquitetura avançada e rica tradição artística. Esse contraste entre sofisticação cultural e práticas religiosas cruéis cria a tensão central da narrativa. Por que um povo tão desenvolvido mantinha ritos tão sombrios? E por que Deus ordenaria sua destruição? Para responder, precisamos lembrar que, no mundo antigo, religião e moralidade estavam ligadas. Adorar deuses violentos muitas vezes significava reproduzir essa violência na sociedade. A Bíblia usa a palavra hebraica eren, traduzida como aniquilar ou consagrar à destruição. Esse termo não indicava apenas derrota militar, mas julgamento divino. A ideia era que aquelas cidades estavam tão corrompidas que deveriam ser totalmente purificadas, sem deixar vestígios de idolatria. Era ato extremo, narrado com termos que hoje soam duros, mas que no contexto antigo tinham significado teológico profundo. Alguns estudiosos acreditam que a linguagem em Josué é hiperbólica, típica de relatos militares da época. Expressões como destruir totalmente ou não deixar sobreviventes eram comuns em inscrições egípcias, assírias e moabitas, mesmo quando sabemos que as cidades continuaram existindo depois. Assim, parte do texto pode usar estilo literário para enfatizar a vitória de Deus sobre os ídolos, mais que descrever literalmente cada detalhe militar. Mesmo reconhecendo possível uso de hipérboles, o problema moral permanece.
Como conciliar esse relato com a imagem de Deus justo e misericordioso? Para responder, precisamos ver a narrativa como parte de uma história maior. Desde o Gênesis, Deus aparece como Criador que ama o mundo, mas também julga o pecado. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e o exílio babilônico seguem o mesmo padrão: paciência divina seguida de juízo quando a maldade atinge níveis insuportáveis. No caso de Canaã, o Gênesis já antecipava o julgamento. Deus prometeu a terra a Abraão, mas disse que isso só aconteceria séculos depois, porque a iniquidade dos amorreus ainda não havia chegado ao limite. Isso mostra a paciência divina, dando tempo para arrependimento. O juízo não veio por capricho, mas após gerações de práticas que corromperam moral e espiritualmente a terra. Além disso, a narrativa inclui histórias de misericórdia em meio ao julgamento. Raabe, a prostituta de Jericó, foi poupada por sua fé. Os gibeonitas fizeram aliança com Israel e sobreviveram. Mais tarde, Rute, moabita, tornará-se ancestral de Davi e, portanto, de Jesus. Esses detalhes revelam que o julgamento não era étnico, mas moral e espiritual. Qualquer povo, inclusive Israel, poderia cair sob juízo se abandonasse a justiça. De fato, os profetas denunciaram os pecados de Israel com a mesma severidade aplicada a Canaã. O exílio para a Babilônia é descrito como um novo Canaã, mas agora com Israel no papel de nação julgada. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Sua justiça é imparcial, e o objetivo final é restaurar santidade e vida. Outro ponto essencial: a Terra Prometida tinha propósito espiritual maior. Ali Israel deveria construir sociedade baseada na lei de Deus, protegendo órfão, viúva e estrangeiro, rejeitando idolatria e injustiça. Para isso, precisava começar sem elementos religiosos que corrompessem sua identidade. A conquista, portanto, não era apenas territorial, mas teológica. Tratava-se de afirmar que o Senhor, e não Baal, era o verdadeiro rei da terra. Essa dimensão espiritual fica clara nos profetas. Eles lembram que o objetivo não era destruir povos, mas o pecado. Miqueias fala de um dia em que muitas nações caminharão juntas para adorar o Senhor. Isaías descreve banquete para todos os povos no Monte Santo de Deus. O Salmo 87 celebra que até mesmo antigos inimigos, como Babilônia e Filístia, serão contados entre os cidadãos de Sião. No Novo Testamento, essa visão se expande. Jesus ministra justamente em regiões que fizeram parte da antiga Canaã. Ele cura a filha de uma mulher ciro-fenícia, elogia a fé de um centurião romano, envia discípulos para pregarem em todas as nações. O que começou com uma terra prometida física, termina com um convite universal para o reino de Deus. Por isso, muitos teólogos veem a conquista de Canaã como tipo sombra de realidades espirituais maiores. Assim como Israel lutou contra cidades fortificadas, o cristão é chamado a lutar contra forças espirituais do mal. Paulo, em Efésios, diz que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A verdadeira terra prometida é a nova criação, inaugurada pela ressurreição de Cristo. Essa leitura tipológica não elimina dificuldades morais do texto, mas as coloca dentro de narrativa de redenção. O juízo sobre Canaã aponta para o juízo final, quando Deus erradicará o mal definitivamente. Ao mesmo tempo, atos de misericórdia em meio à guerra apontam para a graça oferecida a todos que se arrependem e confiam no Senhor. Ainda assim, o relato nos força a levar o pecado a sério. Vivemos em cultura que relativiza tudo, mas a Bíblia insiste que idolatria, injustiça e violência corrompem sociedades inteiras. Canaã lembra que Deus não é indiferente ao mal. Ele é paciente, mas paciência não é aprovação. Essa seriedade aparece também no Novo Testamento. Jesus fala mais sobre juízo do que muitos imaginam. Ele chora sobre Jerusalém, anuncia destruição para cidades impenitentes,
Conta parábolas sobre separação entre joio e trigo, cabritos e ovelhas. Ao mesmo tempo, oferece perdão abundante para pecadores arrependidos. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. O juízo de Deus contra o pecado recai, não sobre cidades pagãs, mas sobre o próprio Filho inocente, que se oferece em nosso lugar. A destruição que merecíamos cai sobre Cristo, abrindo caminho para reconciliação e vida nova. Por isso, os primeiros cristãos releram todo o Antigo Testamento à luz de Jesus. Canaã, o Êxodo, o templo, os sacrifícios, tudo apontava para ele. A terra prometida torna-se símbolo da nova criação. A guerra contra os cananeus prefigura a vitória final de Cristo sobre Satanás, pecado e morte. O Apocalipse retoma a linguagem de conquista. Trombetas, cavaleiros e taças de juízo ecoam Josué, mas agora em escala cósmica. No fim, não há apenas destruição, mas cidade santa descendo do céu, onde Deus habita com os homens e enxuga toda lágrima. A história que começou com promessa a Abraão termina com povos de todas as nações adorando juntos. O objetivo nunca foi exterminar a humanidade, mas purificá-la do mal. O juízo é passo rumo à renovação de toda a criação. Para nós hoje, a conquista de Canaã traz várias lições. Primeiro, lembra que escolhas morais importam. Sociedades que abraçam injustiça e violência colhem destruição cedo ou tarde. Segundo, mostra que Deus é paciente, mas não indiferente. Terceiro, aponta para Cristo como libertador, não de inimigos humanos, mas do poder do pecado. Aprendemos também que a verdadeira batalha é espiritual. Somos chamados a destruir ídolos interiores, muralhas de orgulho, fortalezas de ódio e incredulidade. A santidade não é opcional, mas resposta ao Deus que nos chama para a vida nova. Por fim, Canaã lembra da esperança final. Um dia, toda injustiça será desfeita. O mal terá fim. A morte será vencida. A nova Jerusalém brilhará com a glória de Deus, e povos antes inimigos caminharão juntos em paz. Até lá, caminhamos pela fé, confiando no Deus que julga com justiça, mas cuja misericórdia triunfa sobre o juízo para todos os que se voltam para Ele de coração sincero. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.